Alguém tem alguma dúvida da semana passada? Nós finalizamos o bloquinho 3, 4 e 5, onde trouxe os fenômenos, né, que originaram a doutrina espírita. Trouxemos a mesa, né, só para a gente recordar um pouquinho. Nós tivemos no item 1 e no item 2, Kardec trazendo as terminologias para nós, dividindo de novo, que é espiritualismo, definindo o que é alma. Depois ele trouxe no item 3, 4 e 5 a movimentação das mesas, depois o entendimento que havia uma força e uma inteligência movimentando a mesa. E no item 6, ele vai trazer um resumo da doutrina. Nesses dois primeiros blocos, da terminologia e dos fenômenos, ele vai defendendo teses ali, ele vai trazendo alguns termos para nós, e ele vai defendendo o que ele está descobrindo contra a própria refutação da ciência. Então, no item 1, 2, 3, 4 e 5, é a todo instante ele apresentando da onde ele está trazendo as coisas, da onde está vindo, da onde não está vindo, aquilo que ele está falando. No item 6, é doutrina espírita pura. É como se ele falasse assim, olha, já falei dos termos, já apresentei os termos, já refutei o que a ciência foi contra, já falei da onde eu descobri, qual foi o meio, né, qual foi o sistema de estudo. Agora no 6, eu vou apresentar realmente tudo aquilo que nós conseguimos extrair, os pontos principais da doutrina. Então, muitas vezes, nós vamos ler esse item 6, se nós fôssemos ler inteiro sem comentar, e vai parecer que não tinha muita importância, porque muitas coisas nós já sabemos, mas nós sabemos justamente por aquilo que ele vai nos apresentando. Só que aí são 35 itens que ele vai trazer, ou 35 princípios, né? Ele vai nos trazer. Esses 35 princípios, se nós compreendermos 100%, nós vamos entender toda a doutrina. Porque o que ele faz? Ele faz um processo inverso. Agora eu tenho toda a doutrina e agora eu resumo isso tudo em 35 pontos. Então, quando a gente lê ali e acha que entendeu, às vezes em um parágrafo ele está trazendo 10, 20, 30 questões por trás. Lógico que nós não vamos aprofundar, porque a ideia é a gente aprofundar quando chega na questão. Então tem algum momento que eu trago a questão de referência para que a gente não fique muito assim, mas de onde veio isso? Então eu trago uma questão para nos dar o norte, mas a ideia não é aprofundar no parágrafo que ele vai trazer, tá bom? Então ele vai trazendo para nós, conforme notamos acima, então como que nós finalizamos a última aula no item 5? O último parágrafo do item 5. Muitas teorias foram engendradas a esse respeito. Examiná-la-emos dentro em poucos e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitimos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que ela nos diz. Então, quando nós olhamos, como que ele finaliza, né? Falando que tinha uma inteligência, que estava ministrando tudo isso. Por isso que ele retoma, então, conforme notamos acima, no item 5, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos. Então, quem define que são os espíritos? Os próprios espíritos. Como que a doutrina espírita é apresentada? Pelos próprios espíritos, tá? Então ele traz pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Alguns, ele coloca. Então quer dizer que dos espíritos da codificação, se alguns pertenceram à Terra, outros não pertenceram. Quer dizer que aqueles nomes que nós encontramos dos espíritos que vai trazendo ali, alguns reencarnaram, encarnaram na Terra, outros não. Tudo bem ou não?
Parece loucura ou não? Que exemplo nós temos de um espírito que não encarnou na Terra, que não desenvolveu-se na Terra? Jesus. Não é? Ele vem em missão, mas o desenvolvimento dele, por quantos anos Jesus tem, a Terra não é nem formada. Aliás, a formação da Terra, Jesus já estava na condição de Cristo, né? Então ele acompanhou tudo isso. Eles compõem, esses espíritos, né, o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então o espiritismo não é obra de um homem. É preciso que a gente lembre muito disso. Kardec só reuniu aquilo que já estava espalhado. Espalhado, e a espiritualidade foi trazendo essas provas e ele foi reunindo, tá bom? E ele vai trazendo, lógico, depois um corpo doutrinário para nós. Esse último parágrafo, ele também deixa para nós o seguinte: que aonde os espíritos estão é o mundo espiritual, e aonde nós estamos é um mundo corporal, mundo material, que nós ficamos durante a vida terrena. Então ele traz que há dois tipos de mundos, digamos. Há o mundo espiritual e o mundo material ou corporal, que é onde nós nos encarnamos, onde o espírito recebe de presente um corpo, por isso o mundo corporal, para ele poder seguir durante a vida. Tudo bem? Então, para o espírito estar aqui, ele precisa ter um corpo, para ele poder estar agindo no mundo material, tá bom? Então, quando a gente pensa, todos nós aqui tem conhecimento espírita ou tem alguém que está começando no espiritismo pelo Livro dos Espíritos? Alguém está começando pelo Livro dos Espíritos? Não. Porque muitas vezes nós vamos pensar, eu estou trazendo ainda pela questão de muitos que não viveram na Terra. Nós já sabemos que a Terra não é o meio do universo, né? Muito pelo contrário. Nós estamos dentro de um sistema solar, um sisteminha. E esse sistema tem alguns planetas, alguns mundos habitados. Esse sistema solar, há outros sistemas que compõem também outros planetas. Se nós vamos mais longe, saindo da nossa galáxia, da Via Láctea, nós vamos encontrar outros sistemas também se modelando igualzinho ao sistema nosso. Estamos falando isso para a gente entender, ao olhar o universo, quantas possibilidades de mundos iguais à Terra nós vamos ter. Então, há outros lugares que há espíritos também, na condição corporal, habitando. Certo? Se eu não me engano, olhando o Hubble, ele tinha já trazido por todo o universo 3 trilhões de galáxias. Considerar que cada galáxia tem de 200 a 300 bilhões de estrelas, estamos falando de 6, nem sei quanto, né? Pelo universo. Então, não tem como a gente pensar que somente a Terra é um planeta habitável. Tá bom? Então, ele só está dividindo para a gente essa diferença entre o mundo material e o mundo espiritual. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Quantas vezes nós somos indagados por alguma coisa e precisamos buscar na doutrina para responder? Muitas vezes a gente não sabe. Então alguma outra pessoa vem e pergunta. É aquilo que a gente tem falado muito, né? Não é só falar, eu sei porque está no Livro dos Espíritos. Não, mas qual é a razão dessa resposta? Qual é a certeza que você tem? Qual é a lógica existente nisso, né? Então ele coloca para nós, vai ter certas objeções. Nós vamos passar por questionamentos contrários. Kardec também passou. Tanto que do 7 para frente, ele vai voltar de novo nessas certas objeções, tá? Então, como eu coloquei, nós pegamos Kardec dividindo 35 princípios. São os parágrafos que nós temos a partir de agora. Há algumas versões que trabalham com 34 princípios. Se a gente pegar o da FEB mais novo, ele vai trabalhar com 34. Se
Se a gente buscar o Daíde, o Aíde está com 35. E o francês também com 35. Se eu não me engano, eu não lembro o parágrafo que mudou, não que mudou, que eles juntaram e que o ID trazia separado. Porque eles traziam um olhar assim, ó, há diversos tipos de espírito, e depois no mesmo parágrafo ele falava assim, há espíritos em condições elevadas, superiores ou inferiores. Quer dizer, está todo mundo diferente um do outro, mas tem uns mais acima e uns mais abaixo. Então, ele separaria em 2 parágrafos, que cada um é diferente um do outro, e que depois há uma hierarquia em cima disso. Quando junta tudo, fica meio parecendo que é tudo uma coisa só. Então, por isso eu gosto de trazer mais separado, nós vamos apresentar separado, para entender muito bem essa questão, tá bom? Então, eu trouxe separado para nós, vocês não vão ter no livro, mas quando você vai lendo o parágrafo, você sabe que é sobre isso que Kardec está dizendo, né? Então, o que Kardec vai apresentar? Depois eu vou trazer de novo o texto e eu trago de novo qual é a palavra de referência. Então, Kardec vai apresentar para nós, olha só, quantas coisas a doutrina nos ensina. Deus, sobre criação, sobre seres materiais e imateriais, sobre mundo espírita ou espiritual, sobre mundo corporal, sobre corpo físico, sobre espécie humana, sobre a alma, sobre a constituição do ser humano, sobre a natureza do ser humano, sobre perispírito, sobre natureza do espírito, diferenças entre os espíritos, hierarquia dos espíritos, a lei do progresso, objetivo da encarnação, desencarnação, pluralidade das existências, encarnação dos espíritos e da espécie humana, evolução e esforço, qualidades da alma, unicidade do espírito, lembranças do passado, afinidades, pluralidade dos mundos habitados, espíritos errantes, manifestações dos espíritos, influências espirituais, mediunidade, evocação dos espíritos, qualidade das mensagens mediúnicas, distinção dos bons e dos maus espíritos, a regra áurea, que é amar um ao outro, né? Estado de inferioridade e superioridade dos espíritos e resgate. Esse resuminho que Kardec fez é sobre tudo isso que ele vai falar. Ou só sobre isso. Então a gente olha a doutrina espírita e a gente acha que nós já sabemos tudo. E aí no resuminho, ele traz coisas aqui que a gente fala, mas que jeito? Como? E é o resumo do resumo do resumo. Tá? Então a ideia, como eu disse, não é aprofundar, mas dentro do que ele vai trazer, por exemplo, sobre um resumo sobre Deus, a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente acha. E assim, né, concessivamente. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Todos vão saber nos 35 princípios? Tá? Não? Vocês se acharam aí, gente? Eu nem perguntei. O item 6 no início, né? Então ele traz assim, ó. O primeiro, ele vai trazer sobre Deus. Então Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O resumo de Kardec sobre Deus, se nós não formos buscar sobre Deus nas questões que ele coloca de 1 a 4, esse é o resumo que ele vai dizer para nós sobre Deus. Tá tudo bem? Podemos passar? Sim? Então vamos lá. O que é eterno? Não tem começo nem fim. Então ele está dizendo que Deus é eterno. Não tem ninguém que criou ele e nem teve criação. Ele sempre teve, sempre existiu. E que não tem fim. Tá bom. E imutável. Bom, e nós? Espera, vamos voltar na gente. Nós também somos eternos? Eu não tenho fim. Vocês têm fim? Nós somos criados.
Então nós somos imortais e não eternos. Então alguém nos criou. Só pode criar alguém quem não foi criado. Então tá tudo bem sobre Deus e nós, tá? E imutável? Nunca. Tudo progride, tudo avança. Deus não muda? Não. Se Ele é perfeição, se Ele é perfeito, algo perfeito, tanto faz o tempo, Ele nunca vai mudar. Depois Ele traz para nós que Ele é imaterial. Ele não é matéria? Ele é o quê, então? Vamos dizer que Ele não está ligado a nada que é material, então. Vamos pensar assim por enquanto? Então Deus não está ligado a nada que é material. Ele é único. Nós vivemos num entendimento monoteísta, um único Deus. Mas Ele é único porque não tem ninguém igual a Ele também. Né? Muita gente quer definir deuses como sendo o que não é Deus de fato. Então poderia ser subdeus? Se a gente quiser pensar assim, sim. Então Ele é único. Quando a gente falar em Deus, eu vou pensar somente nisso. Não tem como pensar em outra coisa. Onipotente. Todo-poderoso. Ele é todo-poderoso, ele tem um poder, ele pode tudo. Então tudo, Deus pode tudo. Tá? Soberanamente justo. E bom. Eu prefiro deixar só no justo por enquanto. Ele poderia ser justo, mas ele é tão mal que ele é justo pro mal. O que é ser justo, gente? Não é? Nem na justiça divina. Aquilo que realmente é justo, não cabe questionamento. Então pode estar a situação que for, não adianta eu questionar que está ruim. Deus sabe o que está acontecendo. Por isso que eu deixei o bom separado, porque é uma característica divina. Ser bom. Não é hora ele é bom, hora ele é mal. Hora ele é punitivo, hora ele beneficia. Não. Né? Sempre bom. Então a doutrina ela vai trazer esse resumo de Deus para nós. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre Deus? Eu poderia trazer a primeira questão, mas não é esse o ponto, né? Mas eu vou até colocar ela daqui a pouquinho. Ia falar, cá? Eu entendi o Buda, tem como a gente desenhar, Copiar, no sentido comparar. Então, se é tudo isso, tem que seja feita a vontade dele, de fato, não a nossa, né? Então, é o primeiro parágrafo esse. O segundo é sobre Deus também. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então tem seres materiais e tem seres que não são materiais, que são espirituais. Na questão do universo, seres que são animados, nós estamos sendo animados. E há seres que não são animados. Então ele separou 4 para nós, para a gente olhar. Seres que são animados e inanimados. Depois ele vai falar mais à frente. E ele vai falar também material ou imaterial. Certo? Quando a gente olha na Constituição, na criação, tá certo para a gente? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom. Foi ele que criou. Tudo. Esses 4, né, o animado e inanimado, material e imaterial, constitui tudo. Resumiu, nesses 4 bloquinhos, tudo. Tudo criação divina. Tudo parte de Deus. Não tem uma coisa falando isso aqui, não, isso aqui é de outra coisa. Não. Tudo parte de Deus. 4 palavrinhas resumiu todo o universo. Tudo. Tá?
Então, por isso que eu coloquei agora a questão 1. Nós não vamos aprofundar nas questões, tá? Então, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira questão que ele abre o livro e é a primeira questão que ele leva a pensar sobre Deus. E se essa inteligência acima de tudo. E é a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. Todas são todas. Se de repente alguém tiver com dúvida, mas tal coisa, fala pra gente, vamos conversar. Mas tudo criação de Deus. Tá? Então nós precisamos tirar esse Deus humano, né? Humanizado que nós trazemos. Esse olhar que a gente vai tirar. Né? Muitas vezes estamos comparando ainda com aquele senhorzinho, barbudinho, sentadinho. A única coisa é que agora ele é bonzinho. Né? Então não, nós temos que desumanizar Deus. Tá? Aí ele vai trazer os seres materiais e os seres imateriais. Né? Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. Então ele traz para nós que tem seres materiais que são visíveis. Nós estamos nos vendo visíveis e ele coloca que constitui mundo visível ou corpóreo. Nós estamos dentro de um corpo também, no mundo material. Então ele está trazendo isso, são seres materiais. E tem um mundo invisível, que é dos espíritos. Então nós estamos olhando aqui, e nessa localidade há um mundo imaterial, juntinho com a gente aqui, que a gente não consegue ver, que é invisível, porque nós estamos na condição corpórea. Mas há junto de nós um outro plano, que é o plano espiritual. Tá tudo bem? Certinho? Certeza? Tem gente olhando meio assim. Aonde estão os espíritos, gente? Pensa assim. Vamos pensar, não vamos nem entrar na doutrina espírita. Alguém desencarnou, alguém morreu. O espírito daquela pessoa, a alma daquela pessoa, chama do que quiser daquela pessoa. Está onde? Está no mundo espiritual, não está mais aqui com a gente. Fez a passagem. Nós não estamos falando de doutrina espírita por enquanto. Mas conforme ele foi fazendo as pesquisas, ele entendeu que esses espíritos estavam lá ainda. Vivos. Não no mundo material, mas no mundo espiritual. Tá bom? Somos imortais. Então, nosso espírito, a nossa alma, não acaba. Não somos eternos porque tivemos um início. Bom? O mundo espírita, o 4, né? Mundo espírita ou espiritual? O mundo espírita é um mundo normal. Eu não sei para vocês, mas o mundo normal, eu me senti que eu estou num mundo meio anormal. Não tenho dúvida. Então, o mundo espírita, o plano espiritual, é o mundo normal, primitivo, eterno, preexiste, sobrevivente a tudo. Então, o que é o primitivo que nós falamos aquela hora? É o primeiro a existir, né? Veio antes de tudo. É o inicial. A gente podia pensar que primitivo nesse sentido é o original. E tudo que não é o primitivo vai ser cópia desse mundo. Então, o mundo original é o mundo dos espíritos, tá bom? Ele é eterno. Que conceito nós podemos dar para esse olhar de eterno a esse mundo? O mundo não se acaba. E se ele é eterno, ele não teve um começo. Então, Deus não falou assim, vou fazer aqui um mundinho material, vou fazer um mundinho espiritual. Ele sempre existiu, esse mundo espiritual. E se ele é eterno, quer dizer que se explodir uma bomba atômica aqui, não acontece nada lá.
Aí eu vi umas carinhas meio assim. É? Porque se eu faço uma ação brusca aqui, e aqui é um plano espiritual, eu não agi no mundo espiritual. De repente a gente, vamos demolir esse prédio. O Adriano mata a gente, né, Adri? Vamos demolir o prédio. Espiritualmente, o mundo espiritual está intacto. Não acontece nada. Então ele sempre existiu. Tá bom? Tanto que ele pré-existe. Existe antes dos outros mundos materiais que Deus vai criando, então. E sobrevive a tudo, que é a própria história da bomba que eu falei. Então não tem como pensar em destruir o mundo espiritual. Alguém alguma vez pensou que o mundo espiritual ia acabar? Porque a gente pega a Terra, então, mas vocês estão meio assim, a gente pega a Terra vai viver tantos milhões de anos, né? Bilhões. O mundo espiritual não, gente, não tem isso. Todo o universo está nele. Como que ia acontecer isso, né? Tá bom? Trouxe mais paz no coração agora. Percebe que desencarnar não é tão ruim assim. Entendeu? A gente volta para o mundo original, né? Volta para casa, né? E o mundo corporal? O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, ele é secundário. Quando eu pego uma coisa e falo assim, isso aqui é secundária, é menos importante do que o mundo espiritual. E aí a gente encarna e trabalha como se esse mundo fosse o primário. Quer dizer, isso aqui é o secundário, porque o que importa é o que está lá, que não se destrói. Né? Pode deixar de existir, aliás, ele vai deixar de existir. Né? A ciência prova isso ao longo do tempo. Vai demorar? Vai demorar muito. Né? Ou não ter jamais existido. Se Deus quisesse, ele poderia não ter feito a Terra. Poderia ter outros. E isso não ia mudar nada a relação espiritual. Porque essa questão de encarnar em outros locais, certo? Deus poderia ter feito uma lei que o progresso do espírito se daria no plano espiritual. E não seria encarnando, por exemplo. Mas ele constitui isso como a lei divina e vamos construir o mundo material. Constrói a questão espiritual e a questão material, né? Tá bom? Sem que se altere a essência do mundo espiritual, né? Então eu não consigo pensar, eu pelo menos, porque eu penso assim, o nascimento de cada um de nós dependeu de um ser vir de um lugar que eu não sei aonde é para um mundo material. Então ele estava em algum lugar. Vamos pensar assim. Aí ele vai encarnar para o mundo material. Então antes de ele nascer, ele estava em algum lugar. Então já existia algo além. Então eu não consigo pensar jamais, eu, Leonardo, na existência de um mundo material sem existir um mundo espiritual. Agora tá bom. Se não vai ter habitação nesse mundo aqui, eu não preciso ter nada material aqui, mas o espiritual mantém. Então, obrigatoriamente, quando eu olho para o material, o mundo corporal, eu tenho que lembrar que existe o espiritual, obrigatoriamente. Está ligado uma coisa na outra, né? Bom? E o corpo físico, gente? Já que eu estou no mundo corporal, eu vou ganhar um corpo físico. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Pela morte ao tempo correto. Não vamos pensar, né? Viver o tempo que tinha que viver, determinado pela lei divina, ao morrer restitui, devolve liberdade.
reveste temporariamente de um envoltório material, o espírito. Aqui tem um espírito, eu não estou vendo ele. Para que eu possa vê-lo, se eu colocar uma veste temporária nele, se eu jogar um lençol nele, né, igual nos filmes, né, é mentira, vai cair no chão. Mas pensando no filme, eu vou passar a ver. Então agora tem uma veste. Qual é a veste temporária, material que envolve o espírito? O corpo. O corpo, ele é perecível. Então ele estraga e tudo mais. Mas só que se eu ganho uma liberdade de novo, o espírito não vai de novo. O espírito não tem fim. De novo, ele está colocando isso para nós. Será que o corpo realmente significa uma prisão para nós? Vocês se sentem presos estando no corpo? Fora voar, né, que a gente não consegue. Mas sem isso. O corpo não limita nada? Limita o quê? Ó, nós temos, com o corpo nosso, eu consigo enxergar com os olhos. Eu consigo ouvir com os ouvidos. Eu consigo sentir cheiro, o tato. São 5 sentidos. E às vezes a gente não consegue enxergar direito o material e precisa ter um óculos. De tão ruim que é os sentidos que nós imaginamos, que é o que o General está falando. Quando nós estamos desencarnados, fora da carne, o que nós estamos vendo na visão espiritual é 365 graus. É tudo. Aqui a gente só enxerga para lá. Então o corpo material limita e muito. Eu vou andar, dependendo do peso, da massa corpórea, da questão da massa óssea, tudo isso dificulta. Sem o corpo, eu pensei, eu fui. Eu pensei, eu cheguei. A gente está preso? Está preso. Não dá para atravessar a parede, Então, percebe como que a gente vai ganhar uma liberdade, mas se nós nesse momento não a temos, é por algum motivo. Aí nós vamos entender também no resumo que ele vai colocando para a gente. Bom? Eu trouxe uma parte do livro dos médiuns, ele vai falar da ação dos espíritos sobre a matéria. No finalzinho ele vai falar sobre a liberdade. Tá? Então, vamos lá. Vocês não vão ter o livro aí, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando na tela, tá? Ele tem a forma humana. Quem tem? O espírito. Tá? Então, o espírito tem a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente com a forma que a revestia o espírito na condição encarnada. Então, o espírito está na mesma forma encarnada. Daí se poderia supor que o perispírito, é um termo novo, esquece ele, né? Que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Então esse perispírito, esse negocinho que ele colocou, mantém a forma do corpo. O espírito vai ser a mesma forminha do nosso corpo, tá bom? Entretanto, não parece que seja assim. A gente olha o espírito, olha nós, parece que é meio diferente. Para uma reunião mediúnica, se aparece um ali e fala, mas isso aqui é diferente. Então, não parece que é assim. Ele está dizendo, né? Com pequenas diferenças, então agora ele vai explicar as diferenças, né? Quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. Então, para nós vivermos, nós precisamos de algumas alterações orgânicas. O espírito não tem nada orgânico. Nós, para encarnar, tem. Começa a ter uma pequena diferença. É o que ele está falando, tá? E o meio em que nós estamos exige, né? A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos
é o que dizem os espíritos. Então não é o que diz Kardec. Então todos, ele está colocando, ó, todos os habitantes desse globo traz essa forma que nós conhecemos. Tá? Livre deste obstáculo que eu comprimia. Então o corpo parece que nos aperta o espírito, né? Não nos deixa livre, certo? Então livre desse obstáculo que é o corpo, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses. Então o espírito pode mudar, passar por alteração, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Então a vontade do espírito desencarnado modela o espírito, digamos assim, né? O perispírito, que é a forminha dele, né? Por efeito dessa propriedade, do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecer. Como espírito, nós vamos conseguir, pela nossa vontade, modificar ou manter a nossa forma como éramos aqui, sem as questões orgânicas. E só a questão orgânica é o que nos diferenciaria, tá? Os espíritos, portanto, os que estão desencarnados, são como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Quer dizer que não é normal nós estarmos encarnados. O estado normal é estar no mundo normal. Eu estou pensando, mas como que o espírito pode... Não, como que pode nós estar encarnado? É diferente a perspectiva, né? Porque o espírito, mas como que pode aquele corpo orgânico complicado? Como que pode andar com aquilo, né? Esse é o olhar, né? Então ele vai dizer que esses espíritos desencarnados formam uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Então o que parece ser um mundo invisível, não é invisível. Porque o mundo invisível mexeu a mesa. O mundo invisível escreveu carta. O mundo invisível começou a falar. O mundo invisível começou a ficar visível. Certo? Alguma dúvida até aqui? É um resumão caprichado para uma prova, não é? Mas o professor deu aqueles resumão, né? Você fica 3 dias no resumo. Não é? Agora vai trazer no parágrafo 7 sobre a espécie humana. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, então não é só o ser humano que tem corpo. Tem outras espécies. Que espécie tem corpo? Os animais. Ah, então tem outras espécies. Se nós formos pegando a evolução do princípio inteligente, né? Nós formos pegando a nossa própria evolução, os próprios reinos que nós vamos mudando, né? Estagiando, né? Ainda antes da individualidade, depois quando a gente se individualiza como espírito, nós vamos falar sobre tudo isso, parece ser complicado. Quando a gente está todo mundo meio juntinho, quando a gente se separou, falou, agora você tem uma vida separadinha aqui, depois você chega num tipo de espécie, agora você vai ter essa inteligência, você vai ter essa sensação de Deus. Então Deus vai colocando assim, cada espécie na sua determinada evolução, não é? Então, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, porque até o item 6 eu estava pensando só na gente. Agora já comecei a entender que essa questão de espírito tem no animal também. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram até um certo grau de desenvolvimento. Então, ele não está falando dos animais aqui, está falando da espécie humana.
ele está colocando que nós, humanos, já chegamos a um certo grau de desenvolvimento acima dessas outras espécies que nós já conhecemos, tá? Dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, nós, seres humanos, nessa espécie corporal que nós somos, nós estamos acima das outras espécies corporais pela questão intelectual e pela questão moral. Conforme nós vamos tendo moralidade e inteligência, nós vamos estando num estado elevado. É o que ele está trazendo para nós. O que é a espécie humana? São espécies que já passaram, já evoluíram, já progrediram. Agora eles podem ter corpos, os animais também, mas estamos acima desses. Porque o que nós temos a mais é o senso de moral, já elevado, e o intelectual. Sim? Se nós buscamos, sim? Se nós buscarmos olhar os animais, eles vivem mais, aliás, mais não, eles vivem pelo instinto. Nós ainda vivemos pelo instinto, mas já deixamos, não é mais ele que nos domina. Aliás, não deveria. Em alguns momentos ele ainda domina nós, mas nós já temos condição de olhar e de querer controlar e domar. Os próprios Espíritos dizem, o que nos falta, muitas vezes, é a vontade. Né? Com o mínimo esforço, o que nos falta é a vontade. Questão 919. Vou te falar, Dani. Dando-lhe aí, infeliz, né? Porque na verdade foi conquistado, né? É uma conquista, né? Mas se você olhar na questão da evolução das espécies, ele vai trazer na própria evolução dos reinos, né? Ainda. Então, é que eu não queria entrar no reino, porque se a gente for entrar no reino, fica mais complexo. Mas desde que nós fomos criados, nós passamos por diversos reinos. Seja o reino mineral. Como assim? Eu fui uma pedra? Não, não fomos uma pedra. Quase fomos, né? Aliás, somos uma pedra. Né? Depois nós estivemos na questão vegetal, experimentando algumas outras sensações, já com o princípio vital, e aí nós chegamos no reino animal. Tudo é questão de conquista, mas nos é dado pela condição do merecimento mesmo desse esforço, né? Mas nos é dado essa condição. Antes de nós chegarmos à questão animal, nós vamos vindo nesse processo evolutivo. Nos é dado mesmo esse, né? Quantos e quantos anos? Milhões de anos ou bilhões de anos, né? Entendeu esse olhar, né? Então assim, nós nos colocamos e merecemos pelo esforço que nós estamos granjeando, mas nos é dado as oportunidades, né, nessa condição. Entendeu? Tá? Léo, não é um paralelo que a gente pode fazer com relação a os bens materiais que nós temos são um empréstimo de Deus para que a gente faça bom uso deles, por exemplo. Aí a gente pode ponderar que tudo bem, nós conquistamos os bens materiais que temos, mas na condição, muitas vezes, dentro do nosso espírito, que são empréstimos de Deus. A mesma coisa, Deus não deu a condição para a gente obter a inteligência, etc., muitas vezes. Sim, é perfeita a colocação, né? Então, assim, como a gente olha as coisas que nós temos, tudo é concessão divina, de fato é, né? Porque se a gente pensar, a qualquer momento a gente pode deixar de ter saúde. Se Deus quiser, a gente fica sem saúde. Então, a saúde é uma concessão divina. Então, é dado, né? Só que a gente fala assim, bom, eu também consigo conquistar a saúde, consigo conquistar os bens, mas as oportunidades são nos dadas. Então, é esse olhar, sim, a gente pode olhar nesse aspecto também, né? Tá? Aí ele resume para nós que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, se nós voltarmos no item 2, Kardec deixou bem claro sobre o que é a alma que nós estamos falando. Né? No item 2 ele só trabalha a alma. Não, sim, ele poderia colocar essa frase resumido ali. Depois que falou, fica fácil, né? Então, o que eu trouxe para nós para ajudar
definição de alma, primeiro o espírito encarnado, eu tenho que estar na carne. Nós só temos alma, certo? E o corpo é só o nosso envoltório. É o que envolve a alma. Tá. Então, nessa questão 134, que é o que o Jean está falando, Kardec resume o que é a alma. Depois que ele deu uma definição grande sobre alma, trouxe outros tipos de alma, e aí ele definiu sobre que alma que nós vamos falar, aí a questão 134, que é a alma? Aí Kardec, os espíritos falaram para Kardec, é o espírito encarnado, que está na carne, certo? E o que era a alma antes de se unir ao corpo? Porque tá bom, mas e antes de então eu encarnar, ou antes de eu nascer? E se não tivesse um mundo material, o que a gente seria? Espírito. Então se nós temos o corpinho, nós viramos alma. O nome, o termo, a definição. Se nós não temos um corpinho, somos espíritos. Tá? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa, porque nos parece igual. A única coisa que muda é o corpo. Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e se esclarecer. Por que a gente encarna? Por que nós estamos no termo alma? Por que agora nós estamos aqui? Para buscar nos purificar e nos esclarecer. Nós vamos trabalhar com a questão da inteligência, o esclarecimento e pela questão moral de nos purificar. Então o espírito precisa encarnar e aí assumir o termo alma por esses dois pontos. Tá bom? Então quando a gente vai olhar sobre a alma é por isso. Em resumo, para buscarmos viver a essência do espírito. Tá? No item 9, Kardec vai trazer para nós sobre a constituição do ser humano. Quando nós olhamos para um ser humano, do que ele é constituído? Há no homem 3 coisas. Então, quando nós vamos olhar, nos comparar com a questão espiritual, há 3 coisas. O homem encarnado. O corpo, ou o ser material, análogo ao animal, que o animal também tem. E animado pelo mesmo princípio vital. O animal também tem princípio vital. Ele também tem a bateria dele. Né? Tá bom? Em segundo, a alma. Aí ele não falou do animal. A alma ou o ser imaterial. Né? Então, quando eu olho, tem o corpo, tem um ser imaterial, eu chamo de alma. O laço que prende a alma ao corpo. Então, senão a alma está meio solta, fica meio, né? Então tem um laço aí, que é aquela palavrinha que nós deixamos de falar, tem um laço que prende a alma ao corpo. É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então é algo que tem que ser, não pode ser material, mas também não pode ser espiritual. Eu não posso dizer que ele é material e é espiritual. Ele não pode ser nem material, nem espiritual. E ao mesmo tempo ele tem que ser. Porque ele está ligado, esse laço, ao que é material, que é o corpo, e ao que é espiritual, que é o espírito. É esse laço. Eu fui buscar para nós na questão 135, porque na nota de Kardec, que está na próxima página, fica mais claro para nós. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Então, tem, além do espírito e o corpo, tem mais o que na gente? Né? Há o laço que liga a alma ao corpo, que é o que Kardec colocou no resumo. Tá? De que maneira é esse laço? Porque eu nem sabia que tinha esse laço amarrando a gente. Eu acho que é o laço que prende a gente no corpo e não deixa a gente fazer as coisas. Estou achando, hein? De que natureza é esse laço? Semi-material, então não é nem material nem espiritual, é semi. Isto é,
de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Então é esse laço que faz o corpo comunicar com o espírito e o espírito comunicar com o corpo. Olha que loucura, eu preciso pegar as coisas materiais, transformar esse laço, transforma e entrega espiritual. Igual o fax que nós falamos, né? Você coloca aqui, sai lá do outro lado. Esse laço pega as sensações materiais, converte espiritual. E o processo contrário também. É assim que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, e ao contrário. Então o espírito se movimenta, movimenta o corpo, movimenta no mundo material, se movimenta no mundo visível, porque esse laço permite que o espírito haja no corpo. Tá? Então, olha a nota de Kardec, ó. O homem é, portanto, então quer dizer, é só espírito e corpo? Aí Kardec vai trazer. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Nós, muitas vezes, não conseguimos nem lembrar da segunda. A gente olha para o corpo da pessoa e esquece que tem um espírito, que tem uma alma. Tem um terceiro elemento, 3 partes essenciais. Deve ter outros que a gente desconhece ainda. Primeiro, o corpo, ou o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Agora ele trouxe separadinho para nós. Segundo, a alma, que é um espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então o espírito está habitando no corpo. E terceiro, o princípio intermediário ou o perispírito, que é aquele terminho que nós falamos lá, né? Que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Primeiro. Se fosse só um, não precisa falar mais. Então é o primeiro. Tá bom? E liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germe, o perisperma e a casca. Né? Então quando a gente olha o fruto ali. Então ele vai trazer o corpo ou a constituição humana, corpo, alma e perispírito. É esse o resuminho que ele vai falar sobre o corpo humano. E nós temos dificuldade de entender isso. Certo? Qual a natureza do ser humano, né? Vocês acharam que a gente ia bater a leitura em meia hora, depois a gente ia avançar para 7, né? A ideia que deu um resumo danado para a gente. Natureza do ser humano. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Então, quer dizer que pelo mundo material, na questão corporal, nós temos a mesma natureza dos animais. O que muda é quando nós olhamos pela alma e nós participamos diferente. Então aqui muita gente está pensando, eu não vou entrar agora nisso. Então quer dizer que o animal não é alma? Ou é alma? É alma ou não é alma? Eu não vou entrar. Mas pelo corpo nós caracterizamos, nós somos seres animais então. Tudo bem? O que nos difere, nós já falamos, é a capacidade de inteligência e moral. Tá? Ele trouxe para nós agora só o laço, né? Só o perispírito. O que é perispírito, então? O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosso. Quando morre, o que morre, gente? A matéria, que é o envoltório mais grosso. O primeiro envoltório não se desfaz, se mantém com o espírito. O espírito conserva o segundo,
que lhe constitui um corpo etéreo, na mesma constituição ou formação do corpo humano, modeladinho ali. Invisível para nós. Para nós. Porque a gente não tem visão desse mundo invisível, né? Então, invisível para nós no estado normal. Porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos de aparição. Nas aparições, vamos nem pensar hoje, vamos voltar no Cristo, quando as aparições do Cristo, depois que ele morreu, ele apareceu para os discípulos. Seja primeiro para Maria, seja depois na estrada, seja para os discípulos, enfim, quantas vezes foi? Acidentalmente Jesus ficou visível àqueles. Tomé quis tocar nele, pode tocar, vai ficar tangível, né? Tá? Como sucede os fenômenos das aparições de Jesus. Hoje, nós conseguimos ver espíritos? Sim, todos? Não. Né? Se nós olhar para o lado mediúnico, aquele que tiver mediunidade, a visão, vai conseguir ver. Dependendo da materialização que o espírito faz, é possível tocar no espírito. Né? Então havia fenômenos de materialização, de flores, né? Quantos não aconteceu lá no passado disso? A flor estava lá, você tocava na flor, se materializava ali, né? Então, mas nós estamos falando do perispírito, né? Então, o perispírito ele segue com o espírito depois da morte do corpo, tá bom? Nós não temos um amigo aí que segue conosco. Se nós falamos da natureza humana, nós vamos falar da natureza do espírito. E Kardec começa dizendo o que o espírito não é. O espírito não é, pois, um ser abstrato e indefinido, e que só pode se conceber pelo pensamento. Então, o espírito não é algo abstrato, ou que eu não sei o que é, que só está no meu pensamento. Não, eu posso vê-lo também. Eu posso ver as ações dele, não está só no meu pensamento. Se estiver só no meu pensamento, vocês vão ter que acreditar no que eu estou dizendo. Eu ia ter que acreditar no que Kardec estava dizendo. Kardec ia ter que ter acreditado no que eles estavam falando para Kardec. Ele foi ver. Então não está no pensamento. É um ser real. O espírito existe. Circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido ou pelo tato. Ou seja, que tem hora, ele pode ser visto, ele pode ser ouvido pela psicofonia ou tocado, ou até a própria psicografia, pelos próprios efeitos mediúnicos, ou pelas aparições simplesmente. Então o espírito não é algo irreal ou imaginário, é algo real. Então esse negócio de espírito não existe. Então tudo que nós estamos construindo até aqui é chegar no ponto. Espírito existe. Tá? Não é coisa do meu pensamento, da minha cabeça, ou da cabeça de vocês. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? É essa questão, ó, que alguns vão ter o parágrafo separado e outros parágrafos vão estar juntos. Ou ele é pequenininho ou ele é grande. Se for grande é porque está junto. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os espíritos não são iguais. Nós somos iguais. Nem em poder, tem gente que pode mais e gente que pode menos. Nem em inteligência, tem gente que tem uma inteligência acima, tem gente que tem dificuldade de inteligência. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente encarnada, estou falando, que tem a moral mais elevada e tem gente que não. Né? E os espíritos também não. Por que não? Porque quando esse espírito desencarna,
ele continua com as mesmas características ou condições ou qualidades que ele tinha. Então, se nós somos seres individuais e só o corpo se destrói, o espírito e o laço se mantém, eu continuo com a minha característica ou com as minhas qualidades mesmo no plano espiritual. Então é por isso que ele diz, há diferença, há diferentes classes, né? E há também diferentes níveis morais para a gente olhar sobre isso. Certo? Se há diferença, então Kardec falou, bom, se há diferença, também há hierarquia. Tem alguns espíritos que são mais ou menos, fazem coisas diferentes ou condições diferentes, mas que eles estão meio que no mesmo nível ali. Há espíritos que estão numa hierarquia um pouquinho acima. E há espíritos que estão muito mais à frente. Tá? Os da primeira ordem são os espíritos superiores. Então ele estava trazendo para nós classes. Agora ele trouxe ordem. Porque Kardec colocou três ordens e dentro das ordens dividiu em classes. Primeira ordem 5, depois o segundo 4 e depois 1. Eu vou trazer depois para a gente, tá? Os das primeiras ordens são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, pelo seu conhecimento, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem, são os anjos ou os espíritos puros. Então, há os de primeira ordem. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição. Então, ele falou assim, ó, a primeira ordem, porque a primeira ordem tem uma classe só. É esse espírito, o espírito está falando, espíritos puros. Só uma. Por isso que ele diz, as outras classes. Agora ele está. Então aqui, primeira ordem, os superiores, é uma única classe. Tudo que estiver abaixo dele constitui outras classes. Então, os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores inclinados à maioria de nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se do mal. Há também os que não são nem muito bons, nem muito maus. Há o intermediário aí. Antes perturbadores e enredados do que perversos. Então tem uns que são mais para perturbar do que agir com perversidade. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles domina. São os espíritos estorvadores, tores ou levianos. Então o que eu trouxe para nós aqui? Se nós formos olhar na questão 100, lá do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta para nós a escala espírita, que vai do 101 para frente até o 113. Ele abre para nós dizendo, na questão 100, só o primeiro parágrafo da questão 100, acho que é isso mesmo. É o primeiro parágrafo, né? As observações preliminares quanto a essa hierarquia dos espíritos. Tá? A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. O que é o grau de adiantamento? Progresso intelectual e progresso moral. Que é o que nós falamos dessa divisão. Então, os perversos estão mais perto da animalidade do que da angelitude. Tá? Nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que deles terão que despojar. Então quer dizer que as qualidades que nós adquirimos fica com a gente, mas as imperfeições também. Então o que nós adquirimos pertence ao Espírito, seja bom ou seja mal. Depois daí, ele trouxe para nós assim, ó, eu resumindo as outras questões, ó. Então, a gente deveria ter virado a TV ao contrário, né? Porque a gente vai ter que pensar numa subida espiritual. Mas como nós estamos trazendo a 10ª ordem até da terceira ordem até a primeira ordem,
Eu trouxe a classe 10. A gente começa trabalhando nela. São os espíritos impuros. Nós não chegamos nessa fase, mas é interessante a gente chegar em casa e dar uma lida. Porque às vezes, pelo título, assim, a gente vai falar, bom, a gente deve estar aqui, assim, né? E aí é curioso. Porque a gente não se acha, não sei se aqui ou ali, fica meio assim, né? Então são a 10ª classe, os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os espíritos neutros, os espíritos batedores e perturbadores. A gente aí fala assim, acho que eu sou esse neutro, não estou nem para lá nem para cá. Só que aí para baixo ainda tá os perturbadores. Eu falo, meu Deus, estão... né? E tem hora que eu acho que eu sei e não sei nada. Então, e tem hora que eu sou tão leviano. E aí, quando a gente entra na 2ª ordem, são os espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, e os espíritos superiores. Lembra que quando a gente abre lá o livro dos espíritos, tem o nome dos espíritos lá que trouxeram. Foi ditado pelos espíritos superiores. Não são aqui. Há um governando o trabalho todo que está nessa ordem, que é Jesus. Mas os outros estão a trabalho dele. Estão tentando sair, se esforçando, vai demorar muito tempo para sair dessa condição e vir para espíritos puros. Que é uma classe única, porque é puro, é puro. Não tem mais ou menos puro. Mais ou menos puro é os superiores. Tá? Bom, pessoal, eu acho que a gente para por aqui, que a gente começa a lei do progresso depois. Eu confesso que isso é verdade. Eu bato um desespero, porque eu olho lá em cima no bloco e a gente não... A classe 10, eu vou dizer que a gente não está muito nela. Né? A maioria de nós não está. Mas na 9... Falou que está no 4º, 5º. Ai. Bom. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida?